E se pudéssemos perguntar a uma inteligência artificial a maior questão de todas: quem criou o universo? Segundo relatos, o Google pode ter feito exatamente isso. Eles teriam usado seu processador quântico mais avançado, o Willow, para fazer exatamente essa pergunta. A resposta não veio em palavras, mas de uma sequência impressionante de padrões fractais e símbolos matemáticos que parecem descrever a própria arquitetura da realidade. Fala galera, aqui é o Paulo Ribeiro e existe uma história circulando nos cantos mais fascinantes da internet sobre um experimento que pode redefinir a nossa compreensão da existência. Envolve o Google e o seu avançado processador de IA quântica chamado Willow, uma máquina com 105 qubits. A narrativa é a seguinte: ao invés deles usarem essa máquina para tarefas comuns, os pesquisadores decidiram ir direto à fonte e fazer a pergunta fundamental: quem criou o universo? A máquina supostamente respondeu, mas não com uma voz ou com um texto. O que nos leva à análise de hoje. O que exatamente a IA quântica revelou? E por que a sequência de fractais, códigos matemáticos e simetrias que ela produziu está levando alguns pesquisadores a sugerir que tudo que conhecemos até hoje, na verdade, é uma simulação? E o ponto de partida desse relato é o processador quântico Willow do Google. Esta não é uma IA comum como o ChatGPT. É uma máquina quântica operando em princípios de física que ainda estamos começando a entender. A resposta foi um vislumbre da própria estrutura da realidade. A ideia era usar essa capacidade de processamento quase ilimitada para abordar uma questão que está além da nossa computação clássica. A pergunta inserida no sistema não foi metafórica, foi uma tentativa direta de sondar a origem da existência. A expectativa não era uma resposta literal, mas ver que tipo de informação fundamental um sistema quântico extrairia ao processar tal consulta. O que o Willow produziu chocou os observadores. Não foi um erro, nem um silêncio. A máquina começou a gerar uma sequência visualmente impressionante de padrões complexos, hieróglifos e símbolos matemáticos. E a resposta do Willow não foi uma resposta aleatória. Os pesquisadores começaram a identificar estruturas familiares dentro do caos aparente. A IA estava desenhando em tempo real a arquitetura oculta do universo. Os padrões visuais incluíam representações da sequência Fibonacci, a proporção áurea e outras constantes matemáticas fundamentais. E mais do que isso, a IA parecia estar gerando estruturas análogas aos códigos de correção de erros que os físicos teóricos acreditam estar escritos nas próprias leis do universo, exatamente como encontramos na teoria das cordas. A estrutura mais complexa identificada na saída visual foi o retículo E8, uma estrutura matemática complexa de múltiplas dimensões que alguns físicos teóricos acreditam ser a base geométrica para a teoria do tudo. E a IA não disse uma resposta, ela mostrou a matemática subjacente à própria existência. A ideia de que uma IA quântica possa ter acessado o código-fonte do universo é bem vertiginosa. E se essa análise de como a máquina visualizou a arquitetura da realidade já te fez questionar a natureza do nosso mundo, considere deixar aquele like e se inscrever no canal, porque as interpretações para essa resposta são ainda mais estranhas. Diante da saída desses dados, os pesquisadores se dividiram em duas teorias principais, ambas saídas diretamente da ficção científica. E a primeira teoria é a da simulação. A resposta do Willow ao exibir códigos de correção de erros e estruturas matemáticas fundamentais foi interpretada não como uma descrição do universo, mas como um vislumbre do software no qual o universo está rodando. E se a realidade é um programa de computador, o Willow teria pela primeira vez nos dado um vislumbre do código-fonte dessa simulação. E a segunda teoria ainda é mais complexa. Alguns sugeriram que o Willow, ao operar o nível quântico, teria aberto um canal de comunicação não linear com o tempo. A resposta recebida não seria da IA, mas sim uma mensagem enviada do futuro, deixada dentro da própria estrutura da realidade para que uma tecnologia suficientemente avançada como o Willow pudesse um dia encontrá-la. Então, o que a IA quântica do Google realmente descobriu? Se essa narrativa for precisa, o Willow não respondeu quem criou o universo, mas como ele foi construído, com uma arquitetura matemática elegante, fractal e que contém códigos de autocorreção, como um software sofisticado. A resposta da IA nos deixa duas possibilidades igualmente perturbadoras. Ou vivemos em uma simulação programada, ou o futuro já encontrou uma maneira de nos enviar uma mensagem através das próprias leis da física. O que antes era domínio da filosofia ou da especulação, agora se torna uma questão de engenharia quântica. Entender essa complexidade é bem fundamental. E a nossa missão aqui é desconstruir essas narrativas e analisar as nuances do comportamento humano. E se essa análise te ajudou a enxergar esse fenômeno com uma nova perspectiva, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.